Você sabe onde que eu veia muito isso? O atendimento, tipo assim, lá no meu país, você chegava no mercado, mercadinho, né? Meus amores, chega uma coisa pelo correio e chega, para vocês mais ou menos entenderem. Lá em Cuba, eu morava num bairro que o nome era Santa. Eu tô falando no sentido geral, ou seja, o cubano faz lá. Para onde que ele vai? Ou seja, você não fala para. Olá, bom dia, meus amores. Como vocês estão? Se você não me conhece e é a primeira vez que está aqui no canal, me apresento. Meu nome é Lisandra, sou cubana e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo de hoje é muito pedido por muitos de vocês. Muitos de vocês me falam nos comentários: Lisandra, fala das coisas que mais te chocaram de quando tu chegou aqui no Brasil. Por exemplo, choques culturais, diferenças que tu viu muito grande de lá quando tu morava em Cuba com aqui no Brasil. Várias coisas que eu vou falar nesse vídeo eu já falei no canal, só que eu acho que eu não falei no vídeo todo. Então eu hoje vou fazer um resumo desse vídeo das coisas que mais me chocaram, sabe, quando eu cheguei aqui no Brasil. Então, meu amor, fica aí até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não se perder nenhum vídeo, tá? Deixa sempre seu like, compartilha muito, me segue nas minhas redes sociais e bora começar. Já falei milésimas vezes, sei lá quantas vezes eu falei. A primeira coisa é que o cubano se impacta, fica chocado quando chega outro país, pode ser Brasil, pode ser qualquer outro país, né? Quando sai de Cuba, é a quantidade de comida. Gente, pergunta para qualquer cubano, o que te impactou quando tu chegou no outro país? A quantidade de comida, né? Com certeza ele vai responder isso para você. Por quê? Porque lá a gente sempre viveu restringido com tudo. E quando eu falo tudo, falo coisas básicas. Enfim, comida, tudo que é coisas básicas, o cubano sempre viveu. Por exemplo, o cubano chega a uma loja, aí vê uma certa quantidade de chinelo, né? Aí o cubano se impacta, sabe por quê? Pela quantidade e a variedade de chinelo, né? Nossa, olha isso, que quantidade, olha. Nossa, olha a variedade, que linda. O cubano sempre vai ficar impactado, além da comida. Porque quando o cubano vê o açougue, aqueles açougues que ficam dentro do mercado, isso lá no país não existe, a quantidade de carne, essas coisas, o cubano fica totalmente impressionado, totalmente chocado, porque a gente não tinha costume de ver isso lá no país, sabe? Então, isso é pra gente uma coisa de outro planeta. E eu falo dos cubanos em sentido geral, eu não falo só eu. Todos os cubanos ficamos chocados quando chegamos no mercado e vemos a quantidade de coisas, a variedade de produtos, enfim. Isso foi a primeira coisa que me chocou. A segunda coisa que me chocou, eu veia as ruas muito grandes. Sim, eu ficava olhando para os prédios, de novo, cheio de cristais. Eu nunca tinha visto isso lá no país. Cuidadinhos, assim, bonitinhos, tipo assim, a limpeza. As ruas, eu veia que era muito grande. Até hoje, eu vejo as ruas grandes, tipo assim, longas. Sei lá, gente. Lá no país, eu veia ela mais pequena. Como eu falo para vocês, nos bairros, as ruas, eu acho que era mais pequena, sei lá, não sei. Aqui eu vejo ela mais longas. Essa é a segunda coisa que eu percebi, sabe assim, que fiquei meio chocada e falar, nossa, mas que longa que tá a rua. Além das ruas, ou seja, o tamanho das ruas que me impactaram, não sei se é minha perspectiva como cubana, ou se outro cubano também já percebeu isso, sabe? Que aqui são mais longas que lá em Cuba, né? Os correios, ou seja, os correios de lado de fora das casas, né? Você sabe onde que eu veia muito isso? Os correios de lado de fora das casas? Nas novelas, nos filmes, porque isso lá não existe. Por exemplo, alguém
traz o periódico ou o jornal aqui no Brasil, para sua casa, né? E aí ele joga na sacada, na parte da frente da casa, ele joga aí, ou coloca pela porta. Às vezes, porque nem todo lugar é assim, sabe? Mas aqui no Brasil, tudo deixa no correio. Isso me impactou muito, sabe? Porque, tipo assim, é como que organizado. Organização. Você faz um pedido de qualquer coisa, seja na Shein, na Wish, Mercado Livre, chega na sua casa, sabe? Isso lá no meu país não existe. Fiquei chocada assim muito quando eu pedi meu computador pelo Mercado Livre. Eu falava para o marido, não sei se eu vou comprar porque eu estou muito desconfiada. Porque para mim era coisa de outro planeta, sabe? Para meu marido também. Mas meu marido fala, olha, Sandra, olha, tem muitas pessoas que já compraram, não acontece nada, tem que deixar esse medo, sabe? E eu falo para meu marido, nossa, é um dinheiro muito sacrificado. Eu tenho medo de ficar perdido, sei lá, por quê? Vou falar para vocês por quê. Porque lá no país, pessoas mandam, por exemplo, de outros países, pelo correio, e às vezes fica perdido, entende? Então eu fico com aquilo na minha cabeça. Eu pagar um dinheiro pela internet e se fica perdido, sei lá, o que eu faço? dinheiro, falava para mim, tranquila, vai dar certo. E certo, gente, o computador chegou, acho que demorou uma semana. Mas para mim era coisa de outro planeta. Por isso que eu tava com aquele medo, sabe? Eu não comprava nada na Shein, eu não fazia pedido. Por quê? Porque eu ficava com medo. Depois do computador, que eu pedi o computador, né? Eu comecei a comprar coisas, por exemplo, pedir qualquer coisa na Shein, né? Porque já deu aquela confiança, sabe? E eu não falo para vocês. Ou seja, pode que aconteça alguma coisa. Pode ser, porque é a vida mesmo, sabe? As coisas não são perfeitas. Mas eu estava com aquele medo por causa disso, porque eu pensava que poderia ficar perdido, sei lá, porque eu vi muito isso lá no país Cuba, que um familiar mandava qualquer coisa e ficava perdido no correio. Terceira coisa, minha vida. Quando eu ia comprar aqui verduras e vegetais. Tipo assim, lá no meu país, você chegava no mercado, mercadinho, né? E as coisas ficavam cheias de terras vermelhas. Esse já falei um vídeo para vocês, mas nesse vídeo você é um resumo de tudo. Tipo assim, cheia de terras vermelhas, pepino, tomate, tudo que você comprava. Sempre tinha um pouco de aquele terra vermelha, né? Aqui no Brasil, você chega no mercado e aquilo parece que tá ali de bonito, sei lá, porque tudo limpinho, tudo organizadinho, tomate, tomate, couve-flor, limão, tudo, gente, tudo limpinho. Então isso para mim foi muito chocante, muito. E não só para mim, para minha mãe, meu pai, todo mundo que chegou aqui era a mesma coisa, todo mundo reparava a mesma coisa quando chegava no mercado. Nossa, que limpo, tudo. Olha isso. Além da quantidade e da variedade de coisas, principalmente pão, tudo, né? Outra coisa, meus amores, que me impactou muito como cubana, quando Joe, misturado espanhol com português. Quando eu, como cubana, estive aqui no Brasil, foi o atendimento nas lojas, o atendimento no restaurante. Você quer comprar alguma coisa, chega na loja, a moça, o moço vem quando você está, pergunta para você o que você está precisando, isso, aquilo, ele fala, ele mostra, tá me entendendo? Isso, ou seja, em Cuba não tem isso. Você chega a uma loja e não tem isso. Igual aqui, sabe que a pessoa vai para onde, ou seja, a pessoa vai onde você está e pergunta o que você está procurando, o que você está precisando, se você gosta disso, se você gosta de aquilo. Isso lá não existe, por isso eu fiquei muito chocada. Lá você chega a uma loja e tem uma pessoa atrás do balcão, que é a pessoa que fica na caixa, mas não tem mais ninguém, sabe? Então por isso eu fiquei impactada. E como eu já falei para vocês, lá no país, tristemente,
Acontece que o atendimento às vezes não é bom, porque, tipo assim, as pessoas ficam com cara de brava, não fica com aquela vontade de. Não vou falar que não ficam com aquela vontade de trabalhar, né? Porque tem gente lá muito forçada. O cubano, sentido geral, tô falando agora, é uma pessoa muito forçada, sabe? Trabalha muito. Ele se vira, sabe? Ele faz isso, faz aquilo para viver, né? Porque lá vocês sabem que é complicado viver. Mas às vezes você chegava na loja e a pessoa tava com uma cara fechada, tipo assim, como se estivesse brava. E isso é chato, sabe, para o cliente. Além de que o brasileiro é muito educado, uma pessoa muito educada. Você entra no Uber e a pessoa fala: Oi, bom dia, Deus abençoe. Quando você desce do Uber, bom final de semana. Agora que foi o Natal, na virada do ano, essas coisas, eu entrava no Uber e o Uber falava todas essas coisas, gente. Bom final do ano, bom final, ou seja, bom Natal para você, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Eu até fico arrepiada aqui, porque é a realidade. São muito educados, pessoas muito educadas, sabe? E tem essa tradição, eu acho, de falar sempre, ou pelo menos quase sempre, né? Deus abençoe. E a educação de falar boa tarde, boa noite, tudo bem, tudo certo, né? Ai, não, eu adoro isso, gente. Eu juro pra vocês que eu adoro isso de vocês. A outra coisa que eu vou falar pra vocês, meus amores, já falei muitas vezes, mas eu preciso falar nesse vídeo, tipo assim, pra ficar resumido, né? As longas filas. Isso é uma coisa que me impactou muito quando eu cheguei aqui no Brasil. Tipo assim, aqui você pode ver uma fila, filinha. Eu não vou falar de fila, porque fila é lá no país. Isso que é fila. Fila de um dia para o outro. De um dia, tudo na fila. E que você chega na frente, acabou o produto e você perdeu o dia tudo. Saiu do trabalho, ou seja, perdeu. Perdeu? Essa palavra existe? Enfim, perdeu o dia tudo de trabalho para fazer a fila e quando chegou na frente acabou. Frango ou qualquer coisa, detergente em pó, que a maioria das filas lá é para isso, detergente em pó, frango, produtos de primeira necessidade, né? Nunca vi isso aqui no Brasil. Você pode ver aqui uma filinha para pagar qualquer coisa no mercado, vai ser filinha, não é fila desse tipo que eu estou falando. Quando eu falo fila de horas, de um dia todo embaixo da chuva, embaixo do sol, tá me entendendo? Lembra que eu estou fazendo um resumo nesse vídeo das coisas que mais me impactaram quando eu cheguei no Brasil. A última coisa que eu vou falar para vocês é do transporte. O transporte lá tem uma mosca aqui, chata. O transporte é uma coisa que lá no país é uma loucura. Tipo assim, é muito ruim. Para que eu vou falar outra coisa? Você fica na parada do ônibus, 3, 4, 5 horas e não passa o ônibus. E às vezes passa e ele continua o caminho. Peraí, deixa eu abrir a janela aqui pra ver se essa mosca que tá aqui enchendo o saco vai embora. Eu nunca vi aqui no Brasil uma pessoa pendurada na janela, na porta do ônibus. Jamais. Me fala se aqui tem isso. Também eu não conheço, não conosco. Falando espanhol, me tiro muito. Acontece porque nesses últimos dias falei muito espanhol, sabe, com a minha família. A gente brincou muito e é tudo em espanhol, né? Então fica aquilo. Me fala se aqui no Brasil, porque, ou seja, Brasil é muito grande. Tem São Paulo, tem Rio de Janeiro. Meu sonho é conhecer. Rio, mas, ou seja, cidades muito grandes. Mosca. Eita. Ou seja, que não sei se acontece que o transporte público seja ruim, porque são cidades mais grandes, né? Aqui é uma cidade pequena, então não acontece aquilo de pessoas ir num ônibus pendurado na janela, o ônibus cheio de pessoas, pessoas penduradas na porta do ônibus, um assim com o outro, né? Também falei da facilidade aqui do Uber, essas coisas, né? Que é diferente, porque você chama e ele tá ali 5, 2, 3, 10 minutos, né? Tá ali, muitas vezes, a maioria das vezes, o carro tem ar, enfim, a comodidade, porque lá no meu país, essas coisas são muito difíceis, sabe? E eu tô me lembrando de uma vez que eu ia a uma balada com uma amiga lá,
E a gente tava. Porque isso é outra coisa que me impactou muito. Como que eu tava esquecendo disso? Lá no meu país, você para o táxi assim, olha, Camão, né? Camão. Aí o táxi para e ele fala, por exemplo, Havana e Vedado. Eu morava na cidade, né? Havana e Vedado. Era outra parte. Táxi que fala para você para onde que ele vai. Ou seja, você não fala para o táxi para onde você vai. Isso para mim foi muito chocante, porque, nossa, eu fiquei pensando assim, tipo assim, ele vai para onde eu fale? Por exemplo, para vocês mais ou menos entenderem. Lá em Cuba, eu morava num bairro que o nome era Santos Suárez. Ele ficava no município de 10 de outubro. Então, ficava perto da Havana e perto do Vedado, outros dois municípios, né? Vizinha? Oi! Obrigada, tá? Tá vendo o que eu tô falando? Chegou uma coisa pelo correio. Vem cá. Minha vida! Quer dar bom dia pra mim? Quer dar bom dia pra mim? Quer dar uma voltinha? É. Ai! Ai, eu queria dar bom dia pra mim, minha. Queria dar bom dia pra mim. Peraí, filho. Olha, ela cava no sofá, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso. Aqui, aqui. Olha isso. Olha isso, gente. Vem aqui, dá bom dia, acaba com o meu sofá, né? Isso aí. Então, meus amores, chega uma coisa pelo correio e chega na casa da gente. Ou seja, muito, muito bom, né? Acabava de explicar, né? Você lá fica na rua e fica fazendo assim com a mão. Quando o táxi chega, lembra que são os carros velhos, não são carros modernos, são os carros velhos, né? Ele para e fala para você Havana, e aí você entra no carro, chega na Havana, ele deixa você, e aí você continua para o lugar que você vai. Mesmo assim, você vai para um lugar longe, né? Você fica no centro da Havana, ele deixa você no mesmo centro. Tinha um lugar que chamava de Parque da Fraternidade. Eu vou deixar uma foto aqui para você. Nossa, tá essa chuva, meu Deus. Ele deixava todo mundo ali. Aí você desce do carro e vai para o lugar que você vai, na Havana, né? Mas não leva, ou seja, de fato que ele não leva você num lugar em específico. Peraí, porque se você também pessoas que alugam o táxi lá, só que sai muito mais caro. Tipo, se para ele te levar a um lugar direto, né? Não deixar você longe. Já o comum lá, que é isso? Você sair na rua, para um táxi, ele fala para você Havana, Vedado, e você entra e ele deixa você na Havana, Vedado. Aí você vai para o lugar que você vai. Que é muito diferente, porque aqui você pega o Uber, o táxi, né? Ele deixa você na mesma porta da sua casa. Na mesma porta da sua casa. Se você não vai no mercado, ele entra até o mercado, tudo. Bom, meus amores, esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado muito, muito, muito. Se for assim, não se esqueça de se inscrever no canal. Espera aí que me... Deixa sempre seu like, compartilha muito, me seguir nas minhas redes sociais. Beijo grande, Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.